Olá, olá, olá! Eu sou a professora Vanessa e aqui eu vou te ensinar basicamente, vou resumir para você como identificar um verbo de ligação e o que é um predicativo sujeito, o que é um verbo de ligação, o que esses dois formam, já dou spoiler, forma o predicado nominal. Bora lá! Então, verbo de ligação, a gente chama, quando eu estudo morfologia, voltando, verbo de ligação, a gente está falando de análise sintática. O verbo de ligação, quando a gente está falando de morfologia, é o verbo de estado. Lembra, o verbo, aquela palavrinha que a gente pode conjugar, tempo, modo, pessoa do discurso, e ele pode indicar ação, fenômeno na natureza, ou estado. E aí essa é a questão. O verbo de ligação é o verbo que indica estado, ou seja, ele não indica uma ação, nada está sendo feito. É como se ele desse a mãozinha serve de ponte ali entre o sujeito e a característica do sujeito, ok? Então, o verbo de ligação é um verbo de estado. Não expressa ação, ele liga o sujeito com a sua característica. E essa característica aqui a gente chama de predicativo do sujeito, ok? Verbo de ligação mais predicativo do sujeito formam o predicado nominal. Sempre vai ter verbo de ligação e predicativo do sujeito juntos? Sim. O verbo de ligação, o complemento obrigatório dele é o predicativo do sujeito. Só que o predicativo do sujeito, ele não vai só com o verbo de ligação, ele também pode estar relacionado com algum verbo de ação. Mas a gente vai ver isso mais para frente, quando estiver aprendendo sobre o predicado do verbo nominal. Vamos ficar aqui só no nominal, por enquanto, para não confundir a cabeça, tá? Bom, vou compartilhar aqui o resumo que eu fiz para ajudar, tá? Bora lá. Então, o verbo de ligação liga, não expressa ação, ele liga o sujeito com a característica, tá? Característica a gente já sabe que é o predicativo do sujeito. Então, ele é uma colinha ali da frase, ele serve para descrição, ele serve para caracterização. Então, o menino está cansado. O menino, sujeito simples, está, verbo de ligação, cansado, predicativo do sujeito. Quando eu junto está cansado, essas duas coisinhas juntas são o predicado nominal. É um predicado que não expressa ação, apenas descrição, caracterização. Então, os verbos de ligação é como se eles não fossem as estrelas. As estrelas ali vai ser o núcleo dessa, quando você tem essa construção, é a característica, ok? Então, se eu falar aqui outro exemplo, pensa aqui. Ela parece tranquila. O núcleo desse predicado aqui é o tranquila, é a caracterização, tá bom? Deixa eu ver o que mais que eu preciso falar. Os verbos de estado, normalmente, eles são alguns, assim, que são fáceis de identificar. Ser, que é o verbo o são, era, o ser, o estar, permanecer, continuar, transformar-se, virar. O virar, o viver e o andar, tem outros, mas eu vou falar desses três aqui que são bem interessantes. Porque eles podem também ser considerados verbos de ação ou verbos de ligação. Aí vai depender do contexto, tem que prestar atenção. Por exemplo, eu ando desanimada. Que tristeza, anda desanimada. Então, aqui o andar não significa andar com as duas perninhas, significa o estado que eu estou naquele momento. Então, eu ando desanimada é verbo de ligação e predicativo do sujeito. Agora, se eu falar, eu andei pelo shopping, fui lá bater perna no shopping. Então, aqui é bater perninha mesmo. Então, andei pelo shopping é um predicado verbal, porque tem ação. Andar aqui é uma ação, não é verbo de ligação nesse exemplo que eu dei agora. Vamos pensar no verbo virar. Eu virei professora. Então, aqui é uma mudança de estado. A gente pode pensar que antes eu era estudante, agora eu dou aula, então virei professora, tem uma mudança de estado. Então, aqui eu tenho um verbo de ligação. Agora, se eu falar, o carro virou a esquina. Então, aqui é uma ação, virou mesmo, teve um movimento, ok? Qual que eu tinha falado também? É o virar, o andar. Então, sempre peço... o viver. O viver é interessante. O gato vive doente. Então, ali é um estado permanente do pobre do gatinho, leva no veterinário toda hora, né? Então, vive doente, eu tenho o verbo de ligação e predicativo do sujeito. Agora, se eu falar... o gato vive no telhado. Então, agora, no telhado não é uma característica do sujeito, é um lugar, uma junta adverbial, que a gente vai aprender isso mais para frente, né? Então, quando não tem, depois desses verbos que costumam ser de ligação, ou que podem ser de ligação, se não tiver uma caracterização, provavelmente ele vai ser classificado de outra forma. Talvez como verbo intransitivo, normalmente verbo intransitivo, tá bom? Então, presta atenção nisso. O verbo ser sempre é de ligação.
O estar, continuar também costumam ser, o permanecer. Agora, virar, andar, viver, tem outros também. Toma cuidado, porque eles podem ser verbos de ação ou de ligação. Tem que analisar o contexto. E esse também é um ponto importante de lembrar, contexto. Enquanto na análise morfológica, quando a gente está falando das palavras separadamente, geralmente uma palavra é uma coisa e pronto. Não tem muito o que analisar dentro de contexto. Normalmente ela é daquela classificação e ela vai ser daquela classificação, talvez ela seja usada de outra forma, mas ela tem uma classificação específica. Até no dicionário vai estar dizendo advérbio, substantivo feminino. Então, quando a gente está falando de análise morfológica, é um pouco mais fechadinha essa classificação. Agora, na análise sintática, é quando as palavras saem das caixinhas para brincar. Então, ali, dependendo do contexto da brincadeira, ela vai ser classificada de uma forma ou outra, ok? Então, decora isso, lembra disso. Então, na análise sintática, um verbo não necessariamente vai ser sempre da mesma classificação. É preciso analisar o contexto. O contexto é importantíssimo na análise sintática, ok? Muito bem, então, se é verbo de estado, é um verbo de ligação e pede um predicativo sujeito sempre, sempre. Agora, se o verbo não é de estado, ele pode ser fenômeno da natureza, pode ser de ação, a gente chama também de verbos nocionais. E aí eles vão ser classificados como intransitivos e transitivos. Mas mais para frente a gente vê isso com calma. Calma lá. E é isso. Quem é meu aluno vai receber 2 exercícios, eu coloquei um só aqui por enquanto, mas 2 exercícios para treinar, e mais um aqui para identificar o verbo e classificar. Se tiver qualquer dúvida na explicação, ou lembrando da aula, ou nos exercícios, me manda para eu poder te ajudar lá no WhatsApp. E se você não é meu aluno, vem para o clã, entre em contato aqui nos comentários que eu te falo como, ok? Por hoje é só, pessoal. Até logo.